Fala galera, eu sou o Brasil Taylor e bem-vindo novamente ao canal Crossover. Não sei se me entendeu porque eu falei muito rápido, mais um vídeo no canal Crossover. Conseguiu entender? Mas ó, estamos de volta com o Rafael Zinich. É só lembrar, me chute. Sim, me chute. Agora eu lembro, esqueci mais. Depois de 36 anos sofrendo bullying por causa desse nome, né, mano? Aí você vai se acostumando. Com certeza chamava de que chute já, não? Não, que chute, me chuta, me chupe. Ele é o autor do Ego Perdido e vamos falar agora sobre estrutura, administração, né? Como que ele conseguiu publicar 5 livros por 5 editoras diferentes. Você fez algum pacto de sangue? Alguma entidade? Ou sua religião? Vamos começar por... Eu sou evangélico, né? Então, tá tranquilo com relação a isso daí, né? Sou cristão. Não, mas é assim, o que eu fiz foi fazer um levantamento, óbvio que isso demora muito, né? Demora assim, até hoje ainda faço. Fiz uma tabelinha lá e coloquei lá, as editoras começam com a letra A. Quais delas são pagas, quais delas não são pagas, quais delas acreditam em escritores iniciantes. Então você tem que fazer primeiro um levantamento, né? Porque não adianta nada que nem você pega editoras de grande porte, como por exemplo a Rocco, pega Arqueiro, entre outras aí, eles não trabalham, ou raríssimas vezes, né? Trabalham com autores novos. Então não adianta eu querer ficar mandando para eles que não vai funcionar. Aí eu fiz um levantamento, liguei, mandei e-mail, fiz todo um trabalho de campo, né? Literalmente, e deu certo. Algumas acreditaram, viram um potencial nos meus livros, né? Aí, então, não só esses aí, né? Mas futuramente já tem outros campos em vistas aí, então a gente tem que trabalhar dentro dessa perspectiva. Todo trabalho ele tem frutos e os livros serem publicados nada mais foi do que fruto de uma pesquisa muito grande, né? Você listou as editoras que você acreditava que estavam ao seu alcance. E disso você foi atrás de todas elas? Sim. Eu tenho uma relação, né, para todas as editoras onde eu enviei, até mesmo porque eu quero fazer palestras futuramente, falando desses nãos que eu recebi. Porque muita gente, eu me pauto muito na biografia de outros autores. Que você pega Stephen King, por exemplo, recebeu mais de 40 nãos com Carrie é Estranha, foi o seu romance de estreia. A esposa dele pegou várias vezes o seu livro do lixo lá e falou, não, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. Se ele tivesse colocado naquela máquina de escrever papel, eu não teria resgatado. Ainda bem que ele existiu. Eu aprendi muito lendo a biografia deles. Que você tem que, não deu certo com uma, manda para outra. Manda cópia, porque às vezes uma editora, às vezes não é nem que o seu livro é ruim ou outra coisa, ou mal escrito, daí por diante, mas que o seu livro ele não faz parte do rol dos livros que tem dentro daquela editora. Então assim, existem editoras que são especializadas em uma determinada modalidade de livros, né? Então assim, só trabalham com romances policiais. O meu ele é um mesclado, né? É um pouco de romance policial, um pouco de romance, tudo junto, né? Então não são todas as editoras que vão aceitar isso. Eu já percebi que se eu mandasse é um esforço inútil, porque eu não faço parte do teu biotipo, né? Do teu biotipo para trabalhar com eles ali. Então eu acabei focando um pouco mais nas editoras que seguem mais ou menos ali a minha proposta. Então você consegue casar muito bem, né? Como que você lida com seus multi-empregos? Você trabalha com o quê? Sou policial. Função número 1. E as próximas? Eu dou palestra, sou músico. Palestrante, ele é músico e escritor. E mais? Pai, né? O pai é uma mega função. A vida de escritor, eu não sei se o seu foco é querer viver de escrita. Por exemplo, você vai pedir baixa da PM para poder escrever livros apenas. Tudo é possível nessa vida, né? Como que você vê o seu futuro e como que você faz para administrar tudo isso? Então, uma das coisas que eu falo dentro das minhas palestras é exatamente isso. Porque existem coisas que eu tive que abdicar por causa da literatura. Né? Por exemplo, a música. É o preço, né, que você tem que pagar. Que nem eu era músico. E música demanda ensaio, demanda treino, e eu não tinha mais tempo e nem paciência. Depois de 18 anos tocando, você já não tem mais paciência. Guitarra?
guitarra. Eu percebi que eu tenho um prazer enorme em escrever, mas eu não tinha mais prazer em estudar. Cara, para ensaiar era um parto. Aí eu parei, pensei, cara, isso daí não é mais para mim. Uma coisa é você tocar com os amigos, vou tocar, que nada demorou, você vai lá. Você tocava para igreja? Igreja, toquei com alguns amigos também, fora. Aí você jogou, deixou de lado. Abandonei, deixei de lado, né, para me focar na escrita. O meu trabalho como policial não atrapalha, muito pelo contrário, ele ajuda, né? Assim, a polícia é um ambiente que me ajuda muito nessa coisa de muitas histórias, uma função dinâmica, você trabalha com muita gente. Se algum dia estiver atrapalhando, né, eu tenho que um dia ter que escolher. Falar assim, ó, infelizmente, meu tempo aqui acabou, obrigado, gente, entendeu? Mas, por enquanto não é isso, muito pelo contrário. A polícia tem me ajudado e me ajudado muito com relação à literatura, né? Mas em qual sentido você fala? Você fala que algum chefe tem ajudado, aberto espaço? Sim. Ou... Também. Um exemplo, eu tô no grupo de lideranças, né, onde eu trabalho, no CPM1, e o Coronel Telmo me tá fazendo uma capacitação para que eu dê palestras nas escolas automaticamente. Isso acaba divulgando meu na função policial? Na função policial militar. Porque ele acha interessante você dar uma palestra na escola para crianças, como um policial militar, e um policial militar que tem um dom, tem uma vocação, né? Então, assim, ele já falou para fazer um dia de autógrafos lá no CPM1, então vai ser aberto ao público, né? Então, eu tive só portas abertas. Em termos de polícia, só tive portas abertas. As pessoas, é o ambiente que mais me motiva a ser escritor. Qual a dificuldade de administrar isso aí tudo? Qual é o ponto negativo? Então, o ponto negativo depende do ponto de vista que você vê isso daí, né? Porque escrever livro para mim hoje em dia seria o meu realmente prazer, né? Assim, escrever livro, jogar videogame, brincar com meu filho. Então, assim, existem prazeres que você tá acima de outras coisas, né? Então, assim, eu deixo de lado, às vezes, de ir pra praia para escrever. Mas são coisas que você consegue administrar tranquilo, não é nada, não é um peso. Como era, por exemplo, tocar guitarra. Eu tava virando um peso. Então, o que eu fiz? Peguei esse peso, coloquei de lado, falei, gente, obrigado, foram 18 anos maravilhosos, mas agora não, assim, viajar, as coisas, acaba às vezes nem sendo tão... Até é fácil hoje em dia, porque você tem um notebook, se você vai pra uma praia, alguma coisa assim, você vai lá, curte um pouco, volta pra casa, escreve mais um pouquinho, vai brincar, vai dar um rolê no shopping, volta, escreve mais um pouquinho, porque, assim, como eu era hiperativo quando era criança, então eu tive que aprender a enganar meu cérebro, porque pra mim é muito ruim estar assim parado no ambiente, ou você tá focado, por exemplo, escrever livro, pelo menos pra mim é muito chato, porque eu não consigo, sabe, você precisa fazer alguma coisa, então eu coloco um fone de ouvido, então quando eu, por exemplo, vou pra praia, levo o notebook e vou para o apartamento, escrevo alguma coisa, ou vou para algum show, alguma coisa nesse sentido, para mim é bom porque isso faz com que a minha hiperatividade ela esteja em movimento. Aí isso ajuda na hora de sentar e escrever. Entendi. Então é chato por conta da hiperatividade, né? Isso. Porque, querendo ou não, escrever é monótono, né? É monótono, é esse que é o problema. Entendeu? Você tem que sentar, escrever e às vezes só isso que você faz. Eu já tento enganar meu cérebro, né? Eu coloco um fone de ouvido com músicas variadas. Música cantada ou instrumental? Os dois. Caramba, não tem muito... Pra mim, música cantada não dá, não. Me ajuda até, mano. Porque, por exemplo, você pega músicas em inglês ou músicas em espanhol, às vezes eu tô ouvindo um pedaço da música, acaba chamando a atenção e eu coloco colocando no livro. Diferente. É que assim, eu acredito que muitos escritores fazem isso, né? Alguns não conseguem, na verdade, né? Eu não consigo ler ouvindo nada. Eu consigo escutar conversa, mas eu não consigo ouvir música e ler. Não dá. Entendeu? Eu já não consigo sentar no meu quarto com nada acontecendo assim, pegar e ler. Eu já não consigo. Tem que ter alguma algazarra acontecendo. Eu tenho que estar no metrô lá, andando assim, a pessoa empurrando. Opa, dá!
Aí eu consigo prestar atenção na literatura. Vamos pro simulador, aí você fica chacoalhando lá. É uma ideia, é uma excelente ideia, mano. Ele não gosta de paz. E você escreve em qual momento do dia? Quantas vezes por semana? Eu sou um ser noturno, né? Eu diria que Uma coruja. se eu acreditasse em monstros, assim, eu seria um vampiro, né, mano? Sou um ser totalmente noturno. Eu não consigo, por exemplo, escrever das 5 horas da manhã até umas 10 horas da manhã. Minha cabeça não funciona. Parece que assim, eu sou monocromático. Eu tô aqui, não acontece nada, não funciona. Aí bateu 10, 11 horas da manhã, pau! Minha mente já começa, tanto que boa parte dos trechos dos meus livros, quando eu empaco em alguma parte, eu sonho. Eu acordo no meio da noite com o que vai acontecer no livro. Aí eu vou lá no celular, vai acontecer tal coisa, volto a dormir. Aí porque minha mente ela trabalha até mesmo dormindo de noite. Mas das 5 da manhã até as 10. Então qualquer momento à noite. Qualquer momento à noite. Baixa. Oi. Estamos com o convidado, o Theo. Tá, você escreve à noite, mas você escolhe dias da semana? Como é que você faz? Eu aprendi uma coisa, apesar de não gostar da escrita do Stephen King, eu li a biografia dele e eu gostei de uma coisa que eu coloquei no meu dia a dia. Eu tenho que escrever todos os dias. Eu falo assim, tem que ser no mínimo 2 páginas. Né? Então eu tento seguir mais ou menos essa mesma linha. Todo dia eu tenho que escrever alguma coisa. Se é 1 ou 2 páginas, ou se é capítulos. Né? Então eu tenho que ter essa rotina, eu me doutrinei dessa forma. Eu entendi que quando você tem doutrina, você consegue administrar melhor. Então, você pega, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho 2 horas de almoço, mas eu preciso ficar 2 horas almoçando? Eu aprendi que eu tenho que saber condensar. Então, por exemplo, eu falava assim, eu não tenho tempo para ler, mas eu tenho 1 hora para ir para o meu trabalho e 1 hora para voltar. Então são 2 horas por dia. Se eu colocar que eu trabalho de segunda a sexta, já são 10 horas por semana que eu arranjei para ler. Então eu acabei aprendendo a administrar muito bem meu tempo, tanto com a leitura propriamente dito, quanto com a escrita, né? Se ele pegar Goianás, ele não vai conseguir ler. Tem tanta gente ali que você não consegue respirar. Não, gente é de boa. Foi tranquilo, eu cheguei aqui mais rápido que quando eu vou pra minha casa. Hoje é sábado. De feriado prolongado. Exato. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber, que é o título do vídeo. Como publicar por trocentas editoras? Você tem 5 editoras, 5 livros na verdade, cada um por uma editora. Como você convenceu? O que você acha que aconteceu para essa realização se concretizar? Não, o foco mesmo é você ter o primeiro. O difícil, a porta mais difícil para abrir é a primeira. O primeiro você fala em qual questão? O primeiro publicado físico? O primeiro publicado físico. Foi um parto, cara. Até conseguir, mesmo você pagando uma primeira tiragem, você financiando o projeto, ele não é algo tão simples, tão fácil de ser trabalhado. Né? Porque até mesmo uma editora que vai lançar, ela está colocando o nome dela aí. Ela não vai querer pegar algo ruim para deixar o nome dela na história, né? Então, o difícil foi o primeiro. Inclusive, quanto tempo para publicar isso fisicamente? Eu escrevi mais ou menos em 2008. Ele foi lançado em 2016. Então, você viu que demorou um bom tempo. E eu acredito que você já estava tentando antes disso também, já. Eu mandei para poucas editoras, eu não fiquei insistindo muito não. Até quando surgiu a oportunidade de lançar pela Autografia, ele foi muito bem aceito, muito bem recebido. O pessoal acreditou muito bem. Esse foi difícil, mas os outros, você acaba se acostumando a já entrar em contato. Olha, você faz um currículo, isso abriu muitas portas. Eu acabei ganhando prêmios por causa dos currículos, né, que eu mandei. Eu acabei de ser premiado com a Academia Pan-Americana de Letras e Artes. Então eles pediram um currículo, mandei, eles olharam, viram, analisaram todo o projeto, toda a minha história ali, e estou recebendo várias... O currículo que você fala é book proposal ou não?
Na verdade, o book proposal seria de um livro específico. Né? Isso, um livro específico, mas o currículo já seria colocando todos, né? Então eu separei o que é peça de teatro, o que é romance, o que são de lideranças e motivação, todas as medalhas e condecorações, sejam elas literárias ou militares que eu recebi. Então isso acabou abrindo outras portas e foi muito fácil, tanto que os 4 contratos que eu assinei foi no segundo semestre desse ano. De uma vez? De uma vez, uma tacada só. Não é o mesmo dono, não? Pode ser, né? Pode ser. E mesmo se for, o importante é que conseguiu o Sim, contrato. é isso que é o importante, mas o que é principal é você acreditar, você tem que acreditar no seu projeto, você tem que saber entender o tempo dele, entender o tempo que nem eu falei, eu escrevi em 2008, só que ele só foi publicado em 2016. Óbvio que eu fiz muitas alterações nesse meio caminho aí, que foram essenciais para o livro ter dado certo, para as pessoas gostarem do livro. Quer dizer, amadureceu a obra. Amadurecer a obra, porque ele era uma história única, só de um personagem. Aí depois disso eu conheci Sidney Sheldon, percebi que é mais fácil trabalhar com um monte de personagem. Talvez para muitas pessoas vão achar ruim, né, você trabalhar com muitos personagens. Eu não, eu já acho mais fácil trabalhar com um caos, né? Eu gosto de trabalhar com um caos. Oi, laser, o tal do canto, gente. É o novo CD do Nunes Filho. Talvez a palavra-chave seria perseverança. Se alguém não acreditou, não tem problema, eu acreditei. Eu fui mandando, chegou uma hora que abriu. Aquela tabela que eu coloquei lá tem aproximadamente 150 editoras. Não é possível que 150 vão falar não pra mim. Sim. O que pode acontecer é o que você falou, se amadurecer o trabalho, né? Porque não adianta você mandar as cartas para Hogwarts se o trabalho ser ruim. Você tá com um trabalho bom na mão, aí vem a perseverança. E às vezes, assim, o primeiro não que eles falaram não quer dizer que não vai dizer um sim no futuro. Porque às vezes vai ser analisado por uma outra pessoa que vai saber interpretar melhor o que você está propondo. Exato, isso é um grande problema porque assim, tem essa questão também do livro ser bom e a pessoa que pega ele, ou que não pega, tem pessoa que lê e não, mas não agradou ela, mas pode agradar muitas outras pessoas. Você quer ver um exemplo na prática? Aquela música Sozinho, que ficou imortalizada por o Caetano Veloso, né? Às vezes no silêncio. Essa música foi escrita por Fábio Júnior. Fábio Júnior chegou chutando tudo no estúdio lá. Pô, tem uma música boa aqui pra você, ouviu? Que porcaria de música. A Sandra de Sá, que estava em baixa, vendeu 800 mil cópias e diz a lenda que o Fábio Júnior se arrependeu muito de ter chego muito bravo naquele dia no estúdio. Quer dizer, é dia, né, mano? Então é isso aí, galera. O próximo vídeo ele vai tentar me convencer a fazer faculdade de Direito para ser escritor. Será mesmo que rola? E aí? Ele vai dizer o segredo da coisa. Até a próxima.